Fala, estudante, e aí, tudo beleza? Eduardo Miranda aqui, professor de física. A gente costuma falar muito nesse canal, e você sabe disso porque você já nos acompanha, sobre como você se prepara para fazer uma boa prova. Como você vai estudar, quais matérias você estuda, como você deve estudar, principalmente ali a matemática e a física, para quando você chegar no grande dia e arrasar. Mas a gente quase nunca fala sobre efetivamente o grande dia. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como você pode se preparar para fazer a melhor prova que você consegue fazer. É a melhor performance possível e é pensando nisso que a gente fez esse vídeo. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, clica no like aí para nos ajudar e bora para o nosso papo de estudante. Olha só, antes da gente começar, eu quero deixar um disclaimer para você que isso não é uma fórmula mágica para você chegar na prova do Enem e detonar. Não é isso. A ideia dessas dicas aqui é ajudar você a fazer o melhor momento possível. Fazer daquele momento único de prova que seja aproveitável, da máxima performance possível. Da mesma forma que um corredor de maratona, ele pode melhorar a performance dele com algumas técnicas, mas se ele não tiver treinado anteriormente, ele não vai conseguir fazer uma boa prova, vocês também na prova do Enem vai ser assim. Então não adianta você querer pegar essas dicas sem ter se preparado até aqui para elas. Fechado? Então vamos começar com as nossas dicas. A dica número 1. É inegável que nosso foco principal no Enem é a matemática e a física, porque são as matérias que eu e o Gabriel a gente leciona. Porém, também é inegável dizer que uma das melhores ou talvez as coisas mais importantes que você possa fazer logo que você comece a sua prova é ir lá no final e dar uma lida na proposta de redação. Já para você entender o que vai ser falado, o que você precisa trazer de conhecimento. Isso tem alguns benefícios. Primeiro, porque você já pode ali tirar aquela ansiedade. Sabe aquela situação que você chega na prova, começa a ler, caramba, o que será que vai ser lá no final? Você não está se concentrando naquilo que você está lendo, você está pensando lá no final. Então já vai lá para o final, dá uma olhada aqui que é a proposta de redação. Se já vier alguma ideia, já escreve um esboço. Não é para você escrever a redação, mas pensa assim, bom, eu tenho que dar alguns argumentos. Já dá. Quais argumentos que seria legal eu dar aqui? Já deixa ali mais ou menos em tópico. Poderia falar disso aqui. Qual que seria a proposta de solução que eu poderia dar? Já escreve mais ou menos, não precisa ser certinho, não precisa. Acredito que ou deveria ser feito tal coisa, assim, assim. Não, pega e fala assim, bom, a proposta de solução é que o governo faça tal coisa. Pronto. Você já tirou um peso. Isso vai te ajudar que durante a prova você pode ler textos, você pode ler notícias, gráficos, que podem no final te ajudar a escrever aquela redação. Então logo no começo, você já sabendo disso, já vai ganhar algum tempo e uma melhora na performance, tanto por diminuir o estresse, quanto por aumentar ali a sua capacidade de pegar informações ao longo da prova. A dica número 2 é a seguinte: opte pela disciplina que você se sente mais confortável. Sério, muita gente acredita que quando você vai fazer a prova, você tem que fazer a prova na ordem que eles te deram. Não, primeiro vai ser português, depois vai ser isso, depois vai ser isso. Não. Qual que é a sua melhor disciplina? Aquela que você se sente bem fazendo. Comece por ela. Por que a ideia é sempre tentar começar por ela? Porque isso vai diminuir o seu estresse. Porque pensa numa situação, se você já fez uma prova, você sabe do que eu tô falando. Você entra lá, senta, tá todo mundo tenso. Tem algumas pessoas te analisando ali, sabendo se você tá colando ou não. Você tem um monte de concorrente em volta de você. E você tá ali, meu Deus, eu estudei o ano inteiro e agora eu preciso fazer uma prova que pode definir meus próximos anos. Isso já te dá uma sensação tensa. E aí você começa a ler, caramba, é muito difícil essa matéria, não sei o quê. Não. Então opte pelaquela que você gosta de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu sempre procuro fazer matemática e física primeiro, porque eu gosto disso, eu me sinto bem. Então eu vou lá fazendo essas disciplinas primeiro, isso vai me relaxando, porque é alguma situação que uns exercícios acabam sendo fáceis para mim, então eu vou relaxando, vou ficando bem. Quando eu já terminei boa parte dessa prova de matemática ou de física, eu já estou mais confortável, já estou no ritmo de prova. E aí eu posso começar a atacar aquelas disciplinas ou aqueles assuntos que são mais desagradáveis para mim, que me exigem uma certa concentração maior. Então a ideia é você diminuir o estresse pensando sempre em ficar confortável. Como você fica confortável? Qual que é a disciplina? Aí você vai lá e começa. Só toma cuidado que as provas são divididas em 2 dias, né? Então, inevitavelmente vai ter algum dia que você não vai conseguir fazer a disciplina que você mais gosta. Mas de repente, só de você fazer aquela disciplina que você menos desgosta, já te ajuda. Menos desgosta. Será que faz sentido isso? Beleza? A dica número 3, 5 segundos ou menos.
Olha só, você vai lá, lê a questão número 1. Você leu ela inteira, compreendeu o que ela está querendo, mas você não tem a menor ideia do que fazer em 5 segundos, pula de questão. Vai para a próxima, vai para a questão 2. Se você leu a questão 2, compreendeu o que ela está te pedindo, exatamente, você sabe, não, ele quer o valor tal, ele quer isso daqui, mas você não sabe como fazer isso, em 5 segundos, você pula para a próxima. E assim você vai indo. Sério, muita gente desconfia disso porque fala, pô, mas assim eu não vou fazer nenhuma questão. Vai ter tempo. Você vai indo na prova inteira fazendo isso, ao longo das disciplinas que você escolheu. Por que isso é importante? O nosso cérebro, ele não para de raciocinar sobre certas coisas só porque você não está atento àquilo. Vai dizer que nunca aconteceu de você ter algum insight num momento totalmente aleatório de que você estava. Isso acontece bastante comigo no banho. Às vezes eu tô pensando, cara, como é que eu tenho que fazer isso? Sei lá. Aí eu vou tomar banho, vou fazer alguma coisa. De repente, do nada, algum momento aleatório, surge alguma solução. Principalmente pensando em algumas soluções que alguns alunos me pedem que eu fico um tempão tentando pensar realmente nessa solução. O nosso cérebro, ele trabalha de forma inconsciente. E isso também acontece durante a prova. Então não se preocupe, continue indo. Na segunda vez, quando você voltar para essa questão, você vai ver que alguma coisa vai ter mudado. Algum insight você vai ter. De repente, alguma coisa na própria prova, em outras questões, você vai encontrar. Então, não fica travado, não ache que você tem que fazer todas as questões sequenciais. Você pode, inclusive, achar um jeito de você criar uma legenda nas questões. A prova do Enem são muitas questões, então, inevitavelmente, você pode se confundir. Então, você coloca, sei lá, um Vzinho para questões que você já fez e marcou, um círculo para questão que você, de repente, acha muito complicado, você errou alguma conta ali, e um X para questão que você não tem ideia. Então, quando você estiver voltando, por exemplo, você fez na primeira leva, são 90 questões, na primeira leva, digamos que você fez 60. Pô, aí vai ter, sei lá, dessas 30, 15 que estão com um círculozinho que você tá meio que errado ali na resolução, não tem certeza da fórmula ou alguma coisa do tipo, e um X que você não tem ideia. Você vai na bolinha. Depois, terminei todas as de bolinha, aí eu vou para de X. Isso vai otimizar o seu tempo, isso vai fazer com que você libere espaço no cérebro para pensar de forma correta, beleza? A dica número 4. Você não é um robô. Sério, parece meio óbvio, mas a gente tem que falar. O seu corpo cansa mesmo que você não perceba isso. Então, antes de você fazer uma prova, no dia anterior, não é legal que você fique estudando até altas horas da noite. Você precisa descansar, o seu cérebro precisa descansar. Não é ideal que você faça alguma coisa totalmente diferente da sua rotina. Por exemplo, eu vou tomar porque hoje é o dia de prova, então eu tenho que comer muito bem. Então eu vou fazer aquela refeição gigante. Você vai passar mal durante a prova. Não pense em, não, eu vou estudar na semana de prova como se não houvesse amanhã. Você vai estar cansado no final de semana, na hora de fazer a prova. Então lembre-se disso, você não é um robô. O seu corpo, ele precisa de algumas situações específicas. O que eu aconselho sempre aos meus alunos, na semana da prova, geralmente prova é no final de semana, na semana da prova, você vai diminuindo gradativamente a sua rotina. Você vai, antes você estudava 8 horas por dia, começa ali agora na segunda, já estuda 5, depois 4, depois 3. Chegou na sexta ou chegou na quinta, você já está estudando só uma horinha, só para revisar o básico. No dia anterior, particularmente eu, não estudo nada. Eu vou relaxar, eu vou assistir filme, eu vou namorar, vou sair, vou fazer qualquer coisa. Porque no dia seguinte eu quero chegar para a prova e... tá, legal, vou fazer essa prova. Se você quiser, durante a sua prova, levar água, comida, faça aquilo que faz mais sentido para você. O que eu costumo fazer bastante, eu não gosto de levar comida, porque eu sinto que isso me atrapalha, me dá um pouco de ansiedade que eu tenho que comer aquela comida. Então, geralmente eu levo água, e aí em algum momento ali, quando eu tô cansado da prova, ou tô numa questão muito pesada, eu dou uma espreguiçada no banheiro, eu tenho a minha própria rotina de prova, mas o mais importante, que é a dica bônus que eu vou deixar aqui para você. Você precisa criar o seu jeito. E como é que você faz isso? Fazendo simulados e fazendo provas. Não tem jeito. Se você, até agora, a gente está, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no dia 1 de agosto. Se você ainda não fez nenhum simulado, você precisa urgentemente marcar o seu próximo simulado. Pega um final de semana e faça como se fosse a prova. Pega uma prova do Enem de algum ano anterior e faça como se fosse no dia. Onde você sentaria, qual que é a postura que você sentaria, o que você faria, qual disciplina você faria primeiro, qual a legenda que você usaria. Tudo tem que ser como se fosse na prova, porque você precisa simular qual que é o seu sentimento naquilo.
Porque é muito simples, ou teoricamente simples, a gente estudar para uma matéria e pensar, não, é só eu resolver isso que eu passo na prova. Mas no momento da prova você vai ter várias situações. Quer ver para você ter ideia como que eu descobri a minha rotina? A minha rotina é simples. Todas as provas, eu nunca entro no período anterior. Sabe que você pode entrar antes e ficar lá dentro da sala? Eu deixo para entrar no último momento possível. Por quê? Ficar dentro de sala me deixa ansioso. Então eu fico lá fora, fico tranquilo e tal. Não fico vendo o resumo, não fico fazendo revisão antes da prova, não. Não mexo com o assunto da prova. Um dia antes da prova eu não sei nada da prova, nem mexo com ele, no dia também não. E aí eu sigo lá, faltam 5 minutos para fechar o portão. Beleza, eu entro. Entro na sala e tal. Eu não mexo com a prova. Iniciou a prova. Primeira coisa que eu vou fazer, todo mundo já sai abrindo o caderno de questão, vai. Não, eu não. Eu olho, peço para ir ao banheiro. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo a prova é pedir para ir ao banheiro. Por quê? Eu vou ao banheiro, lavo meu rosto, dou uma espreguiçada, respiro, vou com calma. Aí sim eu sento e começo a ler minha prova. Por que eu faço isso? Porque até aquele momento, se eu começo a ler direto, eu fico ansioso, eu fico desesperado, eu fico nervoso com o tipo de prova que eu vou encontrar ali. Então, o simples fato de não me preocupar com essa situação já me deixa mais calmo. Isso funciona para todo mundo? Não. Mas como é que eu sei que funciona para mim? Porque eu fiz? Porque algumas provas eu fiz isso e todas as provas que eu fiz eu me senti mais confortável. Então, esse é o meu jeito de fazer prova. Você precisa encontrar o seu jeito para que, de fato, as técnicas passem a funcionar para você. Fechado? Então, faça simulado, como se fosse o dia de prova. Isso vai te ajudar muito. Galera, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com aquele seu amigo que também vai fazer a prova do Enem. Eu vou deixar em algum lugar por aqui, eu acho que vai estar aqui, um vídeo sobre assuntos importantes que caem no Enem, coisas que você precisa saber para a prova do Enem. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, beleza? Aquele abraço e valeu!